Fala galera, beleza? Estamos aqui para gravar mais um vídeo pelo lado B da bola. Antes de tudo, queríamos esclarecer algumas coisas, né? Eu quero pedir desculpas a todos vocês por um tempinho aí que a gente ficou sem postar. Para não inventar nada, né? Vamos dizer a verdade, estávamos em diversas reuniões para encontrar o que a gente poderia postar. Já encontramos o que vamos postar, logo mais vocês irão saber. Será algo novo no nosso canal, que não será somente transferências. E hoje não vamos falar de outra coisa a não ser transferências. Iremos comentar sobre um caso aí que todo mundo tá careca de saber, né, na internet, que é Joaquim no Bahia. Será que o zagueiro Joaquim será o novo reforço do Esquadrão de Aço? Vem conferir aqui no vídeo de hoje que eu, Rafael Boto, Botão 99, tenho informações para trazer para vocês sobre o futuro desse zagueiro. Ele pode vir para o Bahia? Será que tem algum outro time no Brasil querendo ele? Ele quer vir para o Bahia? Descubra hoje, deixando o like, se inscreva no canal, vem com a gente para assistir esse vídeo. Que se você gostar, recomende para seus amigos, se inscreva, que estamos com a meta, né, de 50 inscritos, que aí poderemos fazer lives aqui, as lives que a gente sempre fazia antes. Sem mais delongas, né, vamos começar logo. Bom, só lembrando, né, vamos deixar essa arte aqui sempre. Essa arte do joguinho fazendo gol, né? Bom, já queremos avisar a vocês, né, que assim, o interesse do Bahia pelo zagueiro Joaquim, que é desde o início do Grupo City. Não é recente esse interesse. Há anos desse interesse. Inclusive, em 2022, Belintani tinha se movimentado, segundo informações que eu recebi, tinha se movimentado para trazer o atleta. Então, não se surpreendam em escutar que não é um interesse recente. O Bahia, há um tempo que parou de focar nele, mas já tem um tempinho aí atrás. 2023, ele tava no radar, mas Canu foi no lugar. Quando o precisou de outro zagueiro, tava no radar de novo. Trouxeram o David Duarte. E então, ele sempre esteve no radar do Bahia. Mas eu não tô aqui, né, para comentar sobre o que já aconteceu de interesses do Bahia para o Joaquim. Eu tô aqui para dizer de hoje. Qual a informação que você, Rafael Boto Guimarães, tem no dia 22 de março, uma sexta-feira, às 10 horas da manhã? Até o momento, a informação que eu tenho é a seguinte. Inclusive, não postamos antes sobre este jogador, porque eu estive apurando com algumas fontes se esse atleta realmente interessava ao Bahia. Enfim, eu queria trazer tudo explicadinho para vocês. E eu vou conseguir sim. Primeiramente, é fake que o Bahia já fez uma proposta ao Santos. O Bahia já sinalizou ao Santos que está interessado em fazer uma oferta e pediu valores. O Bahia não ofereceu nada ainda. Só disse que poderia envolver jogadores e não aceita pagar mais do que 50 milhões de reais em qualquer jogador nesta temporada. Foi o que comunicaram a esta fonte, que teria sido comunicada essa mensagem ao Santos. Então, o Santos, sabendo disso, pediu um valor próximo aos 35 milhões de reais, que seria um pouco mais de 6 milhões de euros, pelo seu atleta, que já está atraindo interesse também de clubes europeus, como o Sporting de Portugal. Até tá aparecendo aqui na imagem, tá vendo? Perdão. O Benfica de Portugal também quer trazer, até porque tem uma boa relação por conta do Marcos Leonardo. O PSG quer repetir o que fez com o Beraldo agora, que o Beraldo inclusive está dando muito certo. E o Barcelona está de olho. O Barcelona também, que inclusive vocês vão se surpreender nessa janela de meio de ano, porque eu trago as informações de que o Barcelona tá bem. Mas o foco não é futebol europeu agora. O foco é o Joaquim. No Brasil, vocês podem se perguntar, tem alguém com interesse? Sim. Além do Bahia, você pode se perguntar, o Flamengo tá com interesse, né? Negativo. Quem está interessado é o Corinthians.
O Corinthians quer trazer o Joaquim e está rivalizando com o Bahia. Outro time que quer é o Fluminense. O Fluminense está de olho no atleta, caso não feche, com um outro zagueiro aí que... Aí vocês vão olhar no Instagram do nosso lado B da bola, que ainda hoje será postado. Porque estamos, né, confirmando a veracidade, mas acredito que seja real mesmo o interesse. Mas as perguntas ainda não acabaram. Será que o Bahia vai trazer ele? Vai fazer uma oferta? Que tipo de oferta seria feita? Bom, não dá pra gente cravar, né? Porque de um dia pro outro muita coisa muda no mundo do futebol, né? Se, por exemplo, o jogador tá acertado, um dia depois muda e volta atrás do negócio, enfim. Até o momento, a informação que eu tenho às 10 em ponto da manhã é de que o Bahia tem 2 modelos de proposta para fazer. O primeiro seria um empréstimo com o Santos, que seria até o final do Campeonato Brasileiro de 2024, com uma opção de compra de 27 milhões de reais e ainda envolveria 2 jogadores na troca. Quais jogadores seriam, Rafael? Eu não posso confirmar, até porque eu não tenho conhecimento destes jogadores. Mas um que eu tenho certeza que estaria, que é o único que eu tenho conhecimento. Eita, peço perdão porque a imagem saiu. Seria o atacante Everaldo, camisa 9 tricolor, que chegou em 2023 artilheiro do time na temporada passada. Então, já na informação de vocês, inclusive, para quem não entendeu por aqui, será postado mais explicadinho lá no Instagram em formato de postagem escrita, tudo bem? O Bahia poderia fazer um empréstimo com a opção de compra de 27 milhões de reais, que seria mais de 5 milhões de euros, envolvendo Everaldo Stum na troca com o Santos e mais algum jogador que eu não tenho conhecimento. Aí fica pra gente, né, fazer as sondagens padrões. O segundo modelo de proposta seria um pouquinho diferente. E aí dependeria bastante se o Grupo City aceitaria. Seria o seguinte: o Bahia ofereceria 27 milhões de reais, o mesmo valor da opção de compra. Porém, teriam alguns bônus aí financeiros que poderiam fazer a oferta chegar até 40 milhões de reais. Transferência recorde no Nordeste. Só que aonde que o Grupo City entra nesse negócio que eu disse que é importante a aprovação da grande mesa do City Futebol Group. O que acontece é o seguinte: o Santos estaria pedindo, em um caso de uma transferência definitiva, um jogador de grife. Só que não é tipo, eu quero um Arrascaeta, o Bahia paga o Arrascaeta. Isso é impossível de acontecer. O que aconteceria é um jogador do Bahia de grife, tipo um Cauli, Caio Alexandre, iria para o Santos, ou algum outro jogador de grife do City Futebol Group. Um Thales Magno, por exemplo, que atrai interesse de alguns clubes do Brasil, inclusive o Santos, algum jogador do Girona, inclusive por empréstimo, enfim, algum jogador poderia pintar no Santos. Então, recapitulando, para finalizarmos o assunto praticamente, o Bahia tem 2 modelos de proposta que pode ser feito: um empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro de 2024, com uma opção de compra avaliada em 27 milhões de reais, um pouco mais de 5 milhões de euros. E ainda envolveria na troca Everaldo Stum e mais algum jogador do Bahia. Repito, algum jogador do Bahia. Isso tem que ficar bem lembrado, porque pode se confundir com o segundo modelo de proposta, que é o seguinte: uma oferta de 27 milhões de reais, mais alguns bônus que poderiam chegar até 40, recorde de transferências na história do Bahia e do Nordeste. Além disso, um modelo de troca entre um jogador do Bahia e um jogador de grife
do City Football Group que o Santos esteja interessado. Pode ser que não seja um jogador de grife, que eu digo, um jogador que a gente conheça, mas um jogador que o Santos esteja interessado e o City Football Group aceite mandar para o Santos. Só assim o Joaquim poderia ser liberado. Lembrando, estes são os modelos de proposta do Bahia, baseado no que a equipe do Santos pediu. O Bahia que não pensa nisso sozinho, não. É baseado no que o Santos pediu. O Santos quer envolver jogadores no negócio e ainda disse: se for um clube europeu, eu vou querer mais grana e não envolver o jogador. Porque eu acredito que o Joaquim esteja valendo pelo menos 10 milhões de euros. Eu tô fazendo um descontaço para você, Bahia. Então, o Santos está tentando ajudar o Bahia até, você percebe. Ainda assim tá muito caro. Mas eu, como torcedor do Bahia, aceitaria de braços abertos o jogador no modelo de proposta de empréstimo com opção de compra, envolvendo um jogador, que já temos certeza que seria o Everaldo, e outro. Quem seria esse outro jogador? Não sei. E aí você pode se perguntar, como funcionaria este modelo de troca? Bom, se fosse a venda, em definitivo, todo mundo já conhece. Ele é vendido em definitivo, a troca o jogador também vai em definitivo. Porém, ou em empréstimo, né? Isso aí depende dos clubes. Nesse modelo de empréstimo, que é o formato 1 que o Bahia poderia fazer a oferta, que é inclusive a prioridade do esquadrão fazer uma oferta de empréstimo, aconteceria o seguinte: o Bahia emprestaria esses dois jogadores, que no caso seria o Everaldo e mais um, ao Santos pela mesma duração, até o final do Campeonato Brasileiro, no caso do Santos, a Série B, com a opção de compra. Os jogadores do Bahia não teriam a opção de compra. O que aconteceria é o seguinte: esses jogadores do Bahia que tivessem emprestados, se o Santos quisesse tê-los em definitivo no final da temporada, só falar: quero ter em definitivo. Pronto. Não tem que pagar nada ao Bahia. Nada. Vai receber o jogador de graça, pagando apenas o que o atleta pedir. Então, repetindo, os jogadores do Bahia que forem envolvidos neste empréstimo com a opção de compra irão de graça ao Santos. E para finalizarmos, o interesse do jogador, é claro. Até porque, se o jogador não quiser ir, até porque o vídeo está ficando meio longo, se o jogador não quiser vir pro Bahia, não tem sentido esse negócio acontecer, não é? Não tem sentido a gente estar falando aqui. O Joaquim sempre quis vir ao Bahia, tirando no meio de 2023, quando diziam que o Bahia poderia até ficar de olho nele. Ele estava focado no Santos em mantê-lo na Série A. Então, o jogador não quis mudar de opinião, quer ficar no Santos até um pouco perto da janela do meio da temporada. Tá meio confuso, não é? Então, vou explicar de uma maneira mais simples. O Joaquim quer permanecer no Santos, sim. Porém, ele quer permanecer até o momento em que os clubes europeus, que no caso seria no início da próxima temporada europeia, em julho, queiram o tirar do clube. Resumindo, ele só sai do Santos se a Europa quiser ele. Isso significa que o Bahia não vai trazê-lo? Não. Isso significa que o Joaquim dá prioridade à Europa. Porém, ele quer vir ao Bahia. Ele quer jogar a Série A. Ele também quer jogar pelo Fluminense. O único time que ele não quer jogar é o Corinthians, que é rival do seu clube de coração, Santos. Então, para finalizar de novo, recapitular. Joaquim quer vir ao Bahia e quer ir ao Fluminense, não quer ao Corinthians. Prioridade Europa, e só quer sair na metade da temporada brasileira, início da temporada europeia. Seus pedidos. O jogador iria querer um salário acima dos 400 mil por mês. Um salário que, para sua qualidade, eu considero barato para o futebol brasileiro. Para a Europa, eu acho que ele vai pedir um pouquinho mais, né? Porque ele não é bobo nem nada. A Europa tem muito mais dinheiro. E o Bahia, acredito, também estaria nesse meio, né? City Football Group tem dinheiro. Ele poderia pedir em torno de 600 mil, acredito eu. Porém,
A duração de contrato seria a seguinte: o jogador ia querer 4 anos de contrato com possibilidade de estender por mais 2, indo a 6 anos de contrato. Ou seja, ele quer o contrato até final de 2028, poder estender até final de 2030 ou 31. E ainda tem aqueles bônus que todo jogador quer. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o caso Joaquim dos Santos podendo ir ao Bahia. Iremos explicar tudo certinho ainda em alguma publicação no lado B da bola. Irei fazer agora, inclusive. E vocês terão conhecimento um pouco melhor, né, sobre o jogador e o Sport Clube Bahia. Porém, é de suma importância que vocês também assistam esse vídeo e fiquem ligados em diversas páginas, porque de um dia para o outro muita coisa pode mudar. Pedimos, por favor, que você deixe um like, se inscreva no canal, ativem o sininho das notificações, compartilhem muito esse vídeo, comentem também. Queremos saber a opinião de vocês sobre esse jogador. É uma boa escolha para o Bahia? Vale a pena gastar este caminhão de dinheiro? Enfim, muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus. Tchau.